Olá, caro aluno, eu sou a professora Selma e ministrarei a vocês essa disciplina. Sou graduada em Pedagogia, mestre em Educação e doutora em Educação. Já trabalhei com turmas de alfabetização, letramento, com os anos iniciais do ensino fundamental, na construção da leitura e escrita. E por isso, tenho algumas ideias para compartilhar com vocês. Aula 1. Linguagem e sistemas de escrita. Vamos falar sobre linguagem? Algo muito importante nos dias atuais. Tudo que fazemos em todos os contextos, usamos a linguagem, seja ela oral, não verbal, linguagem escrita, linguagem musical. Vamos falar um pouquinho da linguagem oral? Essa que eu falo com você, que você me ouve, que você me entende do modo como você compreende e percebe o mundo. Essa linguagem oral existe desde que o ser humano está presente no planeta. E ela é usada para vários contextos, inclusive para contextos escolares. Nós temos também a linguagem não verbal, que não existe desde o princípio da humanidade. Essa linguagem não verbal, de representação, de não usar a fala para representá-la, mas meios simbólicos, ela foi construída ao longo da história humana para ser uma outra forma de comunicação entre seres humanos. A linguagem escrita, muito importante para contextos educacionais, contextos de comércio, negociações, também muito utilizada por nós no contexto escolar, no ensino da leitura e escrita. A linguagem musical, uma linguagem que trabalha as emoções, os sentimentos, é uma linguagem que tem a intenção de transmitir ao outro sensações. Essas são algumas modalidades de linguagem que eu elegi para falar a vocês. Há outros tipos de linguagem? Sim, uma infinidade de linguagens que podem ser usadas para comunicação. Para que essas linguagens sejam utilizadas, existe sempre a figura de um emissor e de um receptor. Nesse caso, eu uso a linguagem oral, eu sou a emissora e você é o receptor. Algum tipo de linguagem está sendo processado aí no seu intelecto, ou seja, uma linguagem não verbal, uma linguagem abstrata. Você está me ouvindo e alguns processos estão se desenvolvendo no seu cérebro para que você compreenda essa mensagem que está sendo emitida. Às vezes, o que eu quis dizer a você não é o que você entendeu. Porque há uma diferença entre as minhas experiências de vida e as suas experiências de vida. E isso leva a algumas diferenças nas interpretações do que se fala, do que se escuta. Tá? As percepções, as concepções das pessoas acerca do que elas ouvem ou do que elas falam são diferentes. Você certamente já teve dificuldades em situações que você quis dizer algo a alguém e foi interpretado de uma outra maneira. E do mesmo modo a outra pessoa te deu uma informação ou comunicou algo e você entendeu outro. No contexto escolar, isso não é diferente. Os professores têm experiências de vida diferentes das dos alunos. E é possível que tenha que ter um esforço das partes para que entrem em harmonia na construção do conhecimento. Vamos falar sobre um pouco da história da comunicação, da história da escrita, né? A escrita, como nós vemos hoje, não foi sempre assim. Alguém pensou nela, alguém produziu essa escrita e nós hoje usufruímos de todo esse trabalho intelectual, simbólico, abstrato.
Os primeiros escritos, eles foram identificados por volta de 3.300 a 3.200 anos antes de Cristo, em um sítio arqueológico na antiga Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Naquela época, eles não tinham material como o papel que nós temos hoje em dia, essa comodidade de você poder sentar, pegar uma caneta e fazer um registro. Não, naquela época eles eram desprovidos desse tipo de material. Então o que eles usavam? A argila, ela era essencial para esses registros. Os primeiros escritos, eles também não eram com as letras que nós temos hoje. Eles eram feitos por meio de registro de sinais, né? Sinais como o símbolo do mais, né? Pontos, algumas barras, alguns tracinhos, né? Então isso daí ia fazendo os registros, principalmente em acordos comerciais, em que envolvia, né, valores. Então, nesse sentido, era preciso que as pessoas registrassem, especialmente se houvesse, né, acordos de muitas partes, né? Então era necessário que ficasse feito esse registro para depois ser cobrado, para depois ele ser honrado e tudo mais. Para acordos, né, comerciais, pedaços de argila, sabe a argila? Aquela, né, barro. Então pedaços de argila eram amassados, era feito placa dessas argilas. Então, se foi emprestado um animal para uma outra pessoa, arrendado ou coisas desse tipo, ele deveria marcar ali um tracinho, né? Se foi arrendado, emprestado ou trocado, né, um outro tipo de material, poderia usar o símbolo mais. Depende do acordo daquelas pessoas que estavam ali fazendo aquele registro. E eram guardados em jarros de argila também, né, para que não se perdesse, eram materiais pequenos, né, e depois eles passaram a usar outros tipos de materiais. Percebe como é simples, como de um material barro as pessoas passam a fazer os seus registros, né? A primeira escrita existente, né, era a escrita triangular, ela era chamada de cuneiforme. Ela foi criada pelos sumérios, que deixaram uma herança valiosa e contribuiu para o desenvolvimento da sociedade. Hoje, se você pode escrever, se você pode ler, é porque alguém no passado, os sumérios no caso, criou o cuneiforme, né? E hoje, né, com toda a evolução da escrita, pôde ser, né, utilizado por toda a sociedade. Posteriormente, os sinais evoluíram para desenhos, né? Então, se no momento as pessoas usavam símbolos como mais, como barra, como pontos, né, para fazer os registros, posteriormente eles passaram a usar a pictografia, um desenho que vai lembrar a forma física daquilo que representa. Ou seja, é o trigo que eles querem, né, registrar, então vai fazer um desenho muito próximo àquilo. Tá? Registro das imagens ou outras situações, eles vão tentar desenhar. Tá? Bom, com o tempo também existiu o logogrifo. Logogrifo, ele estava mais voltado aos sons das sílabas das palavras. Percebe, então, que há um princípio de intelectualização desses registros, que não era só colocar o que estava ali óbvio, né? Era você fazer uma abstração. Eu quero escrever, por exemplo, não, tem o soldado, né? Coloca o sol, né? E para nós, o cubo, mais um dado, né? Então, é um exemplo que a gente dá, não estamos falando que naquela época usavam esses exatos símbolos, mas que serve para nós pensarmos sobre o uso de parte das figuras, né? Dos sons, para representar uma palavra. Então, a gente está lidando com o quê? Representação. É isso. Eu te aguardo na próxima aula para tratarmos do próximo tema.